E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para complementar o primeiro vídeo que eu fiz utilizando o Gemini para extrair dados de sentenças judiciais, eu vou mostrar agora como utilizar LLMs localmente para poder fazer esse mesmo experimento. O sumário aqui assim do vídeo vai ser como utilizar o Olama, que é um programa que permite a gente fazer essa utilização de modelos localmente. Então, eu vou mostrar como fazer um download, os modelos disponíveis, como olhar os seus parâmetros, compatibilidade com a API da OpenAI, como fazer esse download, como conversar com eles direto pelo terminal. Depois eu vou mostrar a implementação no Sentenças GPT e, por último, eu vou mostrar algumas conclusões de quando vale a pena fazer isso e quando não vale a pena. Bom, primeiro, né, falando novamente do projeto, o projeto que eu tô mostrando é esse aqui, o Sentenças GPT, que é um programa em Python, uma CLI, que tem alguns comandos para você conseguir fazer extração de dados de uma série de sentenças judiciais de uma URL específica, né, um experimento fechado nosso aqui de uma disciplina. Aqui tem, por exemplo, na documentação, né, uns exemplos de comandos para você rodar. E eu fiz um outro vídeo demonstrando já esse projeto, se você quiser ver lá rodando com o Gemini. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é o Olama, né? O Olama é esse programinha aqui, eu não sei exatamente de quem ele é, mas o nome vem baseado do modelo da Meta, né? O Llama. E basicamente ele é como se fosse um gerenciador de LLMs. Então você tem uma série de modelos aqui, você baixa esse programa. E ele não é um modelo, assim, ele gerencia diferentes modelos que você pode baixar. Então você pode baixar o Llama, que já está no 3, o Phi 3, que é o modelo da Microsoft, o Mistral, que é da Anthropic, acho que é, e o Gemma, que é o modelo aberto do Google, né, que é tipo a versão bem reduzida do Gemini. Então, a única coisa que você precisa fazer é baixar aqui, né, esse programa e instalar, bem fácil. E tem para Mac, Linux e Windows. Agora, falando um pouco dos modelos disponíveis, né? Se você vir aqui nessa aba de modelos, você vai ver que tem vários modelos disponíveis, não só aqueles ali que eu falei. Alguns são focados em código, outros são experimentos de outras empresas, tipo esse aqui, ó, do Alibaba Cloud. Enfim, e tem características diferentes, né? Alguns são focados em instruções, outros são focados em código. Mas eu recomendo o seguinte, acho que um dos melhores é justamente o Llama, né? Se você vir aqui e clicar, ele vai mostrar algumas informações. Você vê que ele tem esse 8B e 70B. Isso é o quê? São a quantidade de parâmetros desse modelo. Para efeitos de comparação, a gente não sabe quanto que o GPT tem, o GPT-4 tem de parâmetros, mas estima que acho que é mais de 1 trilhão de parâmetros. Esse modelo local aqui tem 8 bilhões, uma versão com 8 bilhões e uma versão com 70 bilhões. Então, são bem menos parâmetros, né, dá para perceber, mas ainda assim produz resultados bem legais, assim. O tamanho do modelo não necessariamente está relacionado à sua qualidade, mas muitas vezes está. Então, por exemplo, a versão de 70 bilhões aqui do próprio Llama 3 é melhor do que a versão de 8 bilhões. Mas qual que é o problema? A quantidade de memória necessária para você rodar é muito diferente. Então, se você vir aqui, ó, você vê que tem várias versões, ele até tem outras, né? Ó, você vê que a versão de 8 bilhões, que é recomendada aqui até, ó, 4,7 gigas. Ele vai baixar esse modelo e ele precisa caber na sua memória RAM. E aí, esse modelo vai rodar ou na sua CPU ou na sua GPU. O ideal é na GPU, que na GPU vai ser mais rápido. Porém, hoje em dia, dependendo do seu computador, você vai ter menos VRAM disponível, que é a memória ali dedicada da placa de vídeo, para rodar esses modelos. Tem memória compartilhada também, RAM do PC, uma parte compartilhada com a memória RAM da placa de vídeo, mas o ideal é que a sua placa de vídeo, vamos supor, ela tem 8 gigas, o ideal é que o modelo caiba inteiro nessa placa de vídeo, de 8 gigas, que, por exemplo, seria uma 3060, 3070. Se bem que a 3060 acho que tem uma versão com 12 gigas. Mas enfim, o 70B, aqui você vê que ele tem 40 gigas, então ele
para caber na sua memória, você tem que ter um computador muito bom. Por isso que a gente usa essa versão mais reduzida. Só que se você tiver um computador muito bom, você pode rodar uma versão, né, mais pesada dos modelos e você vai ter resultados melhores. Porém, a quantidade de tokens por segundo que vai sair, a velocidade que vai sair as palavras, vai ser diferente também. Tá. E aí, você vê que tem até um comando aqui, né? Que ele já te dá para você rodar esse modelo. Mas primeiro, um outro detalhe que eu queria falar é o seguinte: existe uma API da OpenAI, que é a do GPT, para você comunicar com o GPT. Existe uma biblioteca aqui em Python que você cria um client, você especifica o modelo e você consegue mandar mensagens, né, com mensagens do sistema, mensagens dos usuários, criar aplicações que consomem a API do GPT, porém pagando. Aí o que que esses programas de modelos locais fizeram? Eles emularam a API da OpenAI, só que localmente. Então você aponta para um endereço local no seu computador e ele vai fazer requisição pensando que ele está fazendo para a OpenAI, mas na verdade ele está fazendo para o seu modelo local. Então você não vai estar pagando nada, vai ser tudo de graça, tudo rodando no seu computador. Ok. Se eu vier aqui para o terminal, ele falou lá um comando, tem o Olama, né? Se eu rodar aqui, ele vai mostrar uma série de comandos que eu posso rodar. E aí, eu posso ver, ó, os modelos que eu já tenho instalados. Então, eu tenho alguns instalados aqui: o Phi 3 Medium, o II de 34 bilhões de parâmetros. Esse aqui nem roda direito no meu. O Mistral e o Llama. E aí, se eu rodar o Llama Run, Llama 3, eu consigo conversar com esse modelo aqui localmente como se fosse o chat GPT. Ele vai esperar um tempinho, porque ele vai carregar isso na memória, né? Ó, mas carregou. E aí, se eu perguntar assim, quem foi Alan Turing? Será que ele vai saber? Ele vai te responder como se fosse o GPT, ó. Foi um matemático, lógico, filósofo, criptoanalista britânico, fez contribuições científicas para a área de computação. É o pai da computação, né? Inteligência artificial e cibernética. Você vê que a resposta ela tá boa, entendeu? Então, para muitas coisas básicas, esses modelos já são muito bons. Eles já são bem generalistas e você pode fazer testes de fine tuning, né, de melhorar ele para uma task específica. E tudo isso você faz de graça. Isso tudo que está rodando no meu computador. E, tipo, esse modelo, ele não é tão pesado pro meu computador. Então, ele roda rápido. Você vê que tá saindo vários tokens rapidinho. Enfim, isso aqui é uma forma de rodar localmente. Porém, outra forma de rodar é que quando eu carreguei na memória esse modelo aqui, ele já automaticamente colocou, deixa eu ver, acho que é Ctrl D para sair. Ele automaticamente já colocou esse modelo na memória. Então, se eu der o Olama PS, você vai ver que isso aqui ele lista os processos que estão rodando de modelos. E aí ele mostra que o Llama 3 está rodando, ó. E aí tem esse tamanho, está rodando 100% na minha GPU. Beleza. É, Então, basicamente, isso aqui você consegue usar como chat GPT local já, basicamente. Bom, coloquei um corte aqui, gente, porque eu tive que fazer algumas modificações no código, mas vamos mostrar como agora a gente faz a implementação no Sentenças GPT, né? Então, a gente precisa. Primeira coisa que eu vou falar é que antes, no vídeo anterior, eu usei esse requisição aqui, ó, do Generate Gemini. E aí também tem um outro arquivo Python, que é o Generate OpenAI aqui, que permite a gente fazer essa requisição. No caso, isso aqui também funciona para API do próprio OpenAI, do GPT mesmo, tá? Só que aqui, se vocês olharem, a gente cria o cliente da OpenAI e a base URL a gente colocou essa URL local. Se você não mexeu em nada no Olama, nenhuma configuração, essa aqui vai ser a mesma URL e você tem que mandar a API key Olama também. Essa função de embeddings não precisa ligar agora, porque não é do escopo do nosso problema, eu acabei deixando aí. E aqui a gente vê que ele pega o histórico, né? Ele pega o prompt de instruções lá para ler, ele coloca a nova mensagem no delimitador que a gente definiu, de acordo com o problema lá anterior, ele adiciona no histórico
ele faz as completions, aí aqui, como é a API do GPT, ela é um pouco diferente, então o objeto que retorna aqui é um pouco diferente. Então eu fiz uma função aqui para ele meio que retornar uma string, né? Ele pega a resposta, vai adicionando os chunks de resposta ali, à medida que vai printando, e depois retorna esse string direto. E aí aqui, na função de run LLMs, tem duas possibilidades. Tem como chamar ela mandando chunks, ou não mandando chunks de documentos, né? O que acontece? Com chunks, eu coloquei. Não sei se o nome tá o melhor, tá? Mas eu mandei de 10 em 10 documentos. Já no, na LLM local, o ideal é mandar de um em um documento. Primeiro, porque é de graça, então tanto faz quantas requisições você fizer. Só vai demorar mais. Mas ela tem um contexto baixo, então não dá para você mandar uma requisição com muito texto. Ela não vai conseguir aguentar. Então a gente tem que mandar de um em um. Então ele lê os arquivos aqui, né, pega os dados e roda essa LLM. Aí aqui ele faz essa função make completion, né, que está aqui, ó, do generate OpenAI. Se você quiser mudar para o Gemini, é só mudar aqui para o generate e mudar os parâmetros, tá? Tem umas diferençazinhas. Mas beleza, ele pega as respostas e salva no arquivo. Aqui eu já até estava fazendo um experimento. Deixa eu deletar isso aqui para mostrar, tá? Fazendo de novo. E aí eu vou rodar. Eu vou rodar a mesma coisa que eu rodei pro Gemini. A única coisa é que eu mudei aqui no código para chamar aquele client da OpenAI. Beleza. Então vamos rodar aqui. Ó, ele leu, tem 172 arquivos de furto simples. E agora vamos ver ele analisar o primeiro. Ele está processando um pouco, tem um tempinho, né, até entregar o primeiro token. E depois ele começa a entregar. Ó, vou ajudar a extrair dados relevantes da sentença de juiz brasileiro. Aqui são os principais pontos. Acusado, crime. Aí você vê, ó, penalties. Por que que ele mudou do nada para inglês? Porque o Llama, como é um modelo pequeno, ele não consegue ser tão multilinguagem assim também. Então, ele é muito melhor para tarefas em inglês. Esse é uma limitação atualmente, né? Principalmente para modelos locais. E se a gente vir aqui, ele salvou no arquivo. Então ele vai começar a salvar, e aí você faz o que você quiser com esse dado extraído. No caso aqui, ele não colocou para extrair nem como tipo CSV ou JSON. E um dos problemas é que modelos locais, por serem menores e terem menos capacidade, assim, um pouco, eles têm um pouco mais de dificuldade de seguir instruções corretamente. Isso está mudando, né? Enfim, você vai ter que ajustar o prompt e ir na experimentação. Como é de graça, a ideia é justamente você ficar experimentando esse prompt, né? Até você conseguir chegar no resultado que você quer, no melhor ali possível, e aí você parte para utilizar uma API, né? Tipo do OpenAI, do Gemini. Por quê? Porque você não vai ter gastado nada até agora, você fez tudo com o seu computador do zero, localmente. Você chegou no prompt ideal e você agora vai fazer o experimento de verdade, né, com a API com o melhor modelo possível. Então, os modelos locais, eles não são para ter os melhores resultados, eles são para você ter resultados para poder testar, mexer na estrutura primeiro, fazer seu código todo ficar redondinho, e aí você manda para a API para ter os resultados melhores. Ainda assim, os modelos locais têm resultados bem bons, tá? Então, dependendo da situação que você estiver fazendo, da aplicação, tem modelos bem bons que você consegue ter resultados muito bons. Bom, então vamos às conclusões agora, né? O que que a gente consegue concluir desse experimento? Primeira coisa é a diferença de custo. Então, a gente fez aqui, no vídeo passado, utilizando Gemini, e mais ou menos eu gastei uns R$ 80 usando a API para análise de todos os documentos e mais de uma vez, né? Eu fiz vários experimentos, então não foi só um, não. Cada requisição geralmente gasta alguns centavos, gasta pouco. Então, por isso que utilizar LLMs locais é muito importante, porque até você chegar no ponto de gastar, é melhor você testar localmente, porque facilmente você chega em R$ 100, R$ 200, R$ 300. Então, essas APIs elas estão caras. E você pode usar modelos menores, eu usei o Gemini Pro 1.5, se não me engano,
E existe uma versão Flash e Nano até também. Só que o Nano eu acho que é um modelo que acho que ainda não saiu. Mas o Flash eu tenho certeza que saiu, que é como se fosse o GPT 3.5, né? Ele é uma versão um pouco mais fraca e mais barata. Mas aí ele também tem resultados um pouco piores. E o requisito para você rodar uma LLM localmente vai depender muito do sistema e do computador. É difícil você dizer exatamente qual vai ser o desempenho, porque a gente tem as pessoas utilizando a nomenclatura TOPS, né? Trilhões de operações por segundo, principalmente nesses novos computadores do Microsoft Copilot Plus PC, se não me engano. No meu caso, eu uso o Mac aqui, né? O meu é um M3 Pro com 18 GB de RAM, e essa RAM ela é compartilhada entre CPU e GPU, então tem uma certa vantagem na hora de carregar modelos. Em computadores desktop ou notebooks tradicionais, você tem uma parcela de RAM dedicada da GPU e uma compartilhada. Então, tipo, a velocidade de troca da RAM também faz diferença, então é muito difícil saber. Mas o ideal eu acho que um computador com no mínimo 16 GB de RAM e uma placa de vídeo dedicada vai ter um desempenho decente nesses modelos localmente. E no Mac também, eu acho que a versão com 16 GB de RAM é o mínimo para você ter um resultado satisfatório, porque com 8 GB só o seu sistema, o navegador já vai ocupar muito. Então, se ainda rodar um modelo, fica bem inviável. Então, acho que no mínimo 16. E se você tiver um computador muito bom, com, sei lá, 64 GB de RAM, 128 GB, provavelmente você vai estar bem mais tranquilo para rodar, inclusive, modelos de 70 bilhões de parâmetros. Mas no fim, o importante é você baixar e testar para ver como é que vai estar o desempenho. Se tiver muito lento, quer dizer que o seu computador está com algum gargalo ali em algum ponto e fica difícil de saber, né, exatamente. É por isso que a gente tem as APIs, né, justamente porque lá tem uma infraestrutura de hardware especializada. Mas bom, é isso. Espero que eu tenha sido claro e muito obrigado, pessoal. Até a próxima.